Eu gostaria muito que você pegasse agora o Evangelho, abrisse no livro de Apocalipse, capítulo 2, e vou pedir para toda a igreja se colocar de pé agora, em reverência à poderosa palavra de Deus. E nós vamos ler esta palavra que jamais passará. É mais fácil o universo se desfazer do que esta palavra desaparecer. Cientistas calculam que o nosso Sol vai demorar 80 milhões de anos para apagar. Mas Jesus disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Quer dizer que é uma palavra que subsiste, criou todas as coisas, mantém todas as coisas, e quando todas as coisas passarem, esta palavra vai continuar valendo. Por isso que nós vamos ter reverência agora com a palavra, amém? Livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 2. Acharam? Tem alguém perto de você sem a palavra de Deus? Mostre para a pessoa onde que nós vamos ler. Aqui é o Senhor falando, hein? Diretamente. Não aquele Senhor todo arrebentado, com aparência de sofredor, de coitado, de indefeso, não é? Aqui é o Senhor glorificado. É Ele todo-poderoso. E Ele começa dizendo assim: eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, quer dizer, que você não tolera os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Hoje em dia o que tem de apóstolo aparecendo no Brasil e no mundo é uma coisa impressionante. Todo mundo vira apóstolo. O camarada nunca foi pastor na vida dele, de repente ele é bispo, ele é apóstolo. Mas nós estamos vivendo os últimos dias mesmo. Agora escute o que Jesus continua falando. Versículo 3. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Amém? Eu vou reler apenas o versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Você vê o Senhor mandando a pessoa puxar pela memória. E arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei. Nós sabemos que Jesus brevemente vai voltar, e Ele está dizendo isso aqui. E tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Quando ele fala aqui, eu vou tirar do seu lugar o teu castiçal, pastor João Ribe, que castiçal é esse? A revelação está aqui no versículo 20, ó. Os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, eu vou tirar o teu castiçal, quer dizer, eu vou tirar a igreja. Mas em que sentido? No sentido de que cada um de nós somos a igreja de Deus, em particular. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, está escrito isso, não é? Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus habita em vós? Então, essa palavra aqui
é com cada um de nós, porque cada um de nós é a igreja. Nós somos a igreja verdadeira, a igreja que anda, a igreja portátil, o tabernáculo de Deus, o lugar onde Deus quer habitar. Então é isso que ele está falando. E repare uma coisa, você percebeu que ele veio elogiando, elogiando, elogiando? Ele está falando com uma pessoa que não é ímpia e que não tolera os ímpios também. Ele está falando com uma pessoa que é serva de Deus. Olha só, eu sei as tuas obras, eu sei que você trabalha, eu conheço o teu trabalho, a tua paciência. Ele está conversando com uma pessoa que é paciente, uma pessoa calma, e que você não tolera os maus, quer dizer, ele não compactua com os maus, e puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, são impostores, e sofreste e tens paciência, quer dizer, uma pessoa que sofre com paciência, e trabalhaste pelo meu nome. Você está vendo aqui no versículo 3? E trabalhaste pelo meu nome. Ele está falando com um servo ou uma serva, uma pessoa que realmente trabalha na obra, que trabalha pelo nome dele, e não te cansaste. Você vê? Uma pessoa dedicada, que está lá na obra. Tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira caridade. E aí, ele manda a pessoa se lembrar do que é. Ele não está conversando com um ímpio, você está entendendo isso? Nem com uma pessoa má. Ele está falando com uma pessoa dedicada, uma pessoa muito boa. Mas essa pessoa tem uma falha, e ele quer que essa pessoa reconheça essa falha, que ela veja onde caiu, onde ela caiu, e que ela se arrependa, porque senão ele vai tirar o castiçal do seu lugar. Quer dizer, o corpo da pessoa vai deixar de ser a igreja do Deus vivo, o templo do Deus vivo. Está compreendendo isso? Então agora eu vou reler o versículo 5, e cada pessoa que está comigo aqui, na sede da Paz e Vida do Paraná, na cidade de Curitiba, repete em seguida. Vamos lá. Lembra-te. Olha, bem alto para o Brasil inteiro ouvir. Amém? Que tem muita gente no Brasil precisando se lembrar também. Então vamos lá. Lembra-te. Oh, beleza, agora gostei, hein? Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. As primeiras obras. As primeiras obras. Quando não, brevemente, a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Amém? Quantos creem que o Senhor Jesus glorificado disse estas palavras? Quem crê? Você crê? Quantos creem que Jesus Cristo não falou só com as pessoas daquela época, mas que Ele fala hoje com cada um de nós? Quem acredita? Essa palavra eterna que jamais passará, você crê? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas que o Paraná já deu para a palavra de Deus. Mas tem que ser a melhor, igreja. Isso. Vamos melhorar essas palmas. Abra a tua boca e diga: glória ao teu nome, Senhor. De novo, vai. Glória ao teu nome. Glória, glória, glória ao teu nome. Continua por tua conta. Você que está nos ouvindo pela rádio, acompanhando pela internet, pela TV ou por um DVD, junte-se a nós aqui no Paraná e glorifique a Deus conosco. Diga glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Isso, continua aplaudindo, continua glorificando. Oh, Pai querido, olha que coisa linda. Abre o céu para receber este louvor. E sobre cada vida que te glorifica, derrama a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder.
Pai bendito, a tua palavra vai ser pregada agora. Ninguém veio aqui para escutar um homem falar, todos querem ouvir a tua palavra. Então tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Poder se assentar, por favor. Bom, então, nós já tivemos alguns esclarecimentos. E o ponto que o Senhor quer nos fazer lembrar é a prática das primeiras obras. Atenção, igreja. A carta, a mensagem do Senhor é dirigida para uma pessoa idônea, íntegra, trabalhadora, paciente, que leva adiante o nome de Jesus, que não compactua com as trevas nem com o mal, e é uma pessoa boa, mas tem essa falha que pode fazer com que ela perca o seu lugar como templo do Deus vivo. Quer dizer que é uma coisa grave. Significa que essa pessoa tão boa, tão dedicada, tão esforçada, tão trabalhadora do Evangelho, essa pessoa que defende o nome de Jesus, essa pessoa que não senta na roda dos escarnecedores, quer dizer que por causa dessa falha que ela se esqueceu, ela está arriscada a perder a salvação até. Aí o Senhor, ajudando na lembrança, diz: volta à prática das primeiras obras. Quando não, eu tirarei o teu lugar como igreja, se não te arrependeres. Quer dizer, volta à prática das primeiras obras. Para voltar à prática das primeiras obras, eu tenho que ir lá no início. E não apenas no início da minha própria vida, ou você no início da sua própria vida. Eu tenho que ir ao início de nós como seres humanos, como criaturas de Deus. Eu tenho que ir lá para o início, para a prática das primeiras obras. Eu tenho que ir lá no princípio, quando Deus criou os primeiros seres humanos. E o que Deus requeria desses primeiros seres humanos para que desfrutassem, primeiramente, do paraíso, o melhor lugar para se viver, para que desfrutassem do privilégio de comer da árvore da vida e viver eternamente, e para que vivessem em plena felicidade, sem que nunca mais a morte tivesse qualquer autoridade sobre os seus corpos. Eu tenho que ir lá no princípio, então. Qual é a prática que os nossos primeiros antepassados estavam observando e eles caíram? Porque aqui em Apocalipse ele está falando, lembra-te de onde caíste. Ele está falando do quê? De queda. Então eu tenho que ir lá no princípio, e eu preciso ver Adão e Eva, não como um antepassado simplesmente longínquo, como meu primeiro pai, mas eu tenho que me ver em Adão, e você, mulher, tem que se ver em Eva, e cada um de nós tem que se ver dentro daquele primeiro casal, porque é deles que nós viemos, de Adão e Eva, que nós procedemos, e por isso estamos aqui. E os nossos primeiros pais caíram, mas eles caíram e nós também estamos na queda. Então o Senhor manda lembrar a cada um, para que faça uma reflexão e veja onde caiu e volta à prática das primeiras obras. Então nós vamos lá no princípio. Vamos lá no livro de Gênesis, capítulo 1. Eu vou ler do versículo 27 em diante. Me acompanhe, por favor.
E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Quer dizer que tanto o homem quanto a mulher são criados à imagem e semelhança de Deus. Houve uma época na história da igreja, especialmente da igreja romana, que se dizia, se pregava que a mulher não tinha nem alma. Mas se eles lessem a palavra, iriam ver aqui nesse versículo que ambos foram criados à imagem e semelhança de Deus. E aqui no versículo 28 está escrito: e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Deus então pegou o nosso pai Adão e a nossa mãe Eva, colocou naquele lugar maravilhoso, onde tudo já estava preparado com antecedência. Nenhuma necessidade deixaria de ser satisfeita imediatamente, porque Deus já tinha providenciado tudo antes. E Deus apenas requereu, como primeira obra, como prática da primeira obra, apenas um mandamento. Apenas um mandamento. Desta árvore aqui não comerás. Eles tinham apenas que praticar o quê? A obediência. A prática das primeiras obras é justamente isso, a obediência. Adão e Eva tinham apenas um mandamento de Deus para obedecerem: não comer do fruto daquela árvore, que era a árvore da ciência do bem e do mal. Mas de todas as outras árvores, eles poderiam comer o quanto quisessem, sem qualquer restrição, inclusive da árvore da vida. Em nenhum momento Deus falou assim: não toque na árvore da vida. Não, da árvore da vida pode comer à vontade. Só dessa outra aqui que não pode. Mas de todas as outras árvores, inclusive da árvore da vida, comam à vontade. Mas essa aqui não, porque é a árvore da ciência do bem e do mal. Era apenas uma árvore reservada exclusivamente para Deus. Apenas Deus queria ter a ciência do bem e do mal. Deus não queria compartilhar isso com o ser humano. Mas Deus já conhecia toda a história antecipadamente, Deus já sabia o que iria acontecer, e Ele desde o princípio já tinha tudo preparado. Mas é aqui que a gente volta para o princípio, para a prática das primeiras obras. Qual é a primeira obra que Deus requer da gente? Em primeiro lugar é obediência. Mas é evidente que essa obediência reflete, traduz a fidelidade. Porque obedecendo, eles não tocariam naquilo que Deus havia reservado exclusivamente para ele. Eles teriam que ser fiéis com aquilo que era de Deus. Eu vou me atrever a comparar essa árvore da ciência do bem e do mal, que estava lá no meio do jardim, de fácil acesso para o homem e para a mulher, inclusive, não estava cercada de arame farpado e eletrificado, não tinha animais ferozes, nem cães ferozes guardando a árvore, ela estava ali livre, solta, disponível. Eu vou comparar isto com aquilo que está comigo, aquilo que está com você, e também está no alcance da nossa mão e à nossa disposição, mas que muitos transgridem e acabam pegando aquilo que é exclusivamente de Deus. Aqui me refiro ao santo dízimo. Quando a gente, amados, tem o recebimento de qualquer coisa, a palavra diz que a 10ª parte, a primícia, é do Senhor, é dele. Alguém pode dizer: não concordo, não aceito, mas não importa.
Não importa o que a pessoa pense ou ache, aquilo pertence a Deus. Está ao alcance da nossa mão e à disposição. A pessoa tem a opção de pegar o dízimo e gastar. Tem ou não tem? Claro que tem. Se a pessoa colocar a mão no dinheiro do dízimo e gastar em proveito particular, imediatamente ela vai acionar uma série de consequências, mas são consequências que virão lentamente, assim como Deus tinha dito para Adão e Eva: no dia em que vocês comerem do fruto desta árvore, certamente morrerão. A morte não foi instantânea, mas gradativa. Foram morrendo lentamente até que morreram de velhice. Mas se eles tivessem sido fiéis, a morte não teria entrado. Todas as desgraças que foram acontecendo depois com eles, foi por causa daquela transgressão. E a mesma coisa é quando a gente avança no que é de Deus e não pratica a primeira obra, que é a obediência. E essa obediência se traduz em fidelidade. Isso é de Deus, eu não posso mexer. Aí a pessoa vai e mexe, ela não está obedecendo e, consequentemente, não está sendo fiel. Aí vem aquelas consequências, não são instantâneas. Elas vão surgindo no dia a dia, lentamente, como aconteceu com Adão e Eva. Primeiramente, perde o melhor lugar que está morando. Vai fazer um trabalho com muito suor e muito sacrifício. Brigas familiares, no caso de Adão e Eva, um irmão matou o outro, a família se desfez, a dor e a tristeza entrou naquela pequena família, e assim foi. E acontece igualmente nos dias de hoje. Então, vamos analisar essa questão, porque lá em Apocalipse, o Senhor glorificado, Ele chega e elogia: você é paciente, você é trabalhador, você leva adiante o meu nome, você não tolera os homens maus, você foge do mal, você é uma pessoa que tem trabalhado e não tem se cansado, mas eu tenho contra ti uma coisa, que você precisa se lembrar das primeiras obras que deixou de fazer. Porque se você não se arrepender disso, eu vou tirar o seu lugar como igreja. Se eu perco o meu lugar como igreja, eu perco essa minha natureza aqui que Ele me concedeu, essa nova natureza de eu ser o templo do Espírito Santo. Ou seja, o que eu vou ser agora? Se eu não sou mais a igreja de Deus, o que eu vou ser? Eu vou ser qualquer coisa. Se eu perder a presença de Deus, a Shekinah de Deus na minha vida, então eu vou ser qualquer coisa, menos o templo do Deus vivo, a casa do Espírito Santo. Eu posso ser qualquer coisa, menos o templo do Deus vivo, como aconteceu com Adão e Eva, que perderam essa comunhão com Deus. E se eu perco essa comunhão com Deus, evidentemente eu vou perder todas as coisas, inclusive a minha salvação. Olha as consequências aí. Agora, vamos entrar na bênção de Deus, porque o Senhor lá em Apocalipse está dizendo: se arrepende, porque eu vou te abençoar. Você quer ver só uma coisa? Lá em Apocalipse mesmo, no capítulo 2, que a gente está lendo essa carta, essa que é a primeira carta, a carta de Éfeso, né? Logo na primeira carta ele fala disso, desse assunto. Ele diz assim no versículo 7, eu voltei para Apocalipse capítulo 2, estou no versículo 7. Olha o que ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Quer dizer que o Senhor, que lá no princípio tirou Adão e Eva do paraíso e colocou querubins à porta para que eles não entrassem mais, em uma espada flamejante que ficava rodeando a árvore da vida. Quer dizer que Deus, que tomou essas providências lá atrás, no princípio, Ele diz agora que se a pessoa for obediente e fiel, e se a pessoa conseguir vencer isso, Ele diz que a árvore da vida não foi proibida para o ser humano. Ele diz: ao que vencer,
eu lhe permitirei, eu lhe darei o direito de comer da árvore da vida. Quer dizer que é a pessoa que é fiel. Em outras palavras, Deus em nenhum momento cancelou o que Ele fez no princípio. Tudo que Ele planejou no princípio para os nossos primeiros antepassados, Ele continua mantendo como projeto para cada um de nós aqui. Deus, Ele não disse, cancela, a humanidade não tem jeito. Pelo contrário, Ele guardou o paraíso, Ele guardou a árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus, e isso é para aqueles que praticam a primeira obra. Qual é a primeira obra, igreja? Obediência. É só isso que Ele requer. Quando a nossa vida não é abençoada, quando a gente não consegue prosperar, quando as coisas não dão certas, quando tudo parece amarrado, difícil, é porque a pessoa tem que parar e fazer uma reflexão. Aonde foi que eu caí? É isso que Ele quer que a pessoa se lembre. Aonde você caiu? Volta à prática das primeiras obras, obediência e fidelidade. E quando você pratica a obediência e a fidelidade, Ele restaura para você tudo o que Ele tinha planejado no princípio. Então vamos retornar lá para Gênesis capítulo 1, versículo 28, e eu quero que você use os dedos das tuas mãos para memorizar o que você vai ouvir agora. Se for até o caso, pega uma caneta aí, para você fazer umas anotações nos teus dedos da mão. Amém? Olha só. Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai, enchei, quer dizer, transbordai, sujeitai e dominai. Olha aqui, ó. Acompanhou? Nos 5 dedos das mãos. Vamos lá? Você tem uma canetinha aí? Escreve aqui no seu dedinho, ó. Põe uma letra F aí no dedinho. Ou então desenha uma mão aí. Sabe desenhar uma mão rapidinho aí? Desenha uma mão. Pode ser parecida com a mão do Mickey Mouse, não tem problema. Aquela mãozinha. Só que o Mickey Mouse tem 4 dedos só, né? Você já percebeu, né? Tem que desenhar 5 dedos aí, tá? 5 dedos. No dedinho, põe a letra F. F do quê? Frutificai. Pode pôr lá, a moça está pondo. Viu? Está escrevendo lá no dedinho. Escreve aí no dedinho a letra F. Para lembrar do quê? Que Deus te abençoou para você ser o quê? Frutífero. Dar fruto, não é? Então, vem o primeiro fruto. Aí a segunda bênção que Ele ordenou lá no princípio, para quem volta à prática das primeiras obras. A segunda bênção que Ele ordenou, qual é? Multiplicai. Põe uma letrinha M aqui no segundo dedo, ó. Porque primeiro dá o fruto. Ah, mas saiu um frutinho só. Ah, mas você tem a bênção da multiplicação? Está na tua mão? Multiplica aí. Fala, eu tenho a bênção da multiplicação. Amém? E depois, Ele disse enchei, não é? Vamos substituir por transbordai. Porque essa é a ordem, ó. Frutifica, pode ser pouco, mas você tem a capacidade de multiplicar aquele pouco. E multiplicar até o quê? Até encher, até transbordar. Então põe uma letra T aqui, ó, o dedo do meio da mão, né? Esse é o dedo do meio da mão, ó. Põe aqui uma letra T de transbordar, né? Então você frutifica, pode ser pouco, mas você tem a capacidade de multiplicar, que Deus te abençoou, e multiplicar até transbordar. E depois, qual é a quarta bênção que Ele disse? Sujeitai. Olha só, é sujeitai. Quer dizer, as coisas estão sujeitas a você. Não você sujeito às coisas. A pessoa quando diz, eu quero parar de fumar e não consigo, ela não está com a bênção de Deus. Porque se ela tem a bênção de Deus, ela consegue sujeitar o vício. Ela consegue colocar o vício debaixo dela e não ela debaixo do vício. Então coloca aqui, nesse dedo o indicador, o S de sujeitai. Tá? E a quinta bênção, hã? Põe uma letra D aqui, ó, é o poder de dominar.
É o D de dominai. Poder de dominar. Deus nos criou à imagem e semelhança dele. Deus também tem cinco dedos nas mãos, sabia disso? Deus não tem 6 dedos, nem 7 dedos, ele tem 5 dedos. Ele te criou a imagem e semelhança dele. A mão que Jesus Cristo colocou ali na cruz é uma mão com 5 dedos assim, ó, igual a sua, tá? Quando você tem a quinta bênção que está no polegar, o dominai, qual o poder que você tem com a sua mão? Dominar. Amém? Então, levante a tua mão direita assim ao céu. Esse é o princípio que Deus planejou para você. Amém? Primeira bênção no dedinho aí, frutificai. Segunda bênção que está sobre você, na tua mão, multiplicai. A terceira bênção que está na tua mão aí é transbordai. A quarta bênção que está na tua mão aí é sujeitai. A quinta bênção que está na tua mão aí é o quê? Fecha assim a mão, ó, dominai. Dominai. Volta à prática das primeiras obras, e eu te darei outra vez o direito de comer da árvore da vida. É muita coisa o que Deus está requerendo de mim ou de você, o que requereu de Adão. Ele requer só uma coisa: obediência. Só que o ser humano, ele reluta em ser obediente. A mão que Deus te deu é uma mão para ser frutífera, é uma mão com capacidade de multiplicar, é uma mão com capacidade, aliás, de frutificar primeiro, frutificar, multiplicar e transbordar, né? Ele te deu esse poder. Você vê, esse poder aqui, esse poder, Ele deu para todas as criaturas que Ele colocou nesse planeta. Veja comigo aí mesmo, no capítulo 1, no versículo 22, quando Ele criou os animais. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. Quando Deus criou os animais, Ele deu 3 bênçãos para os animais, que é frutificar, multiplicar e transbordar. Mas Ele não deu para os animais a 4ª bênção, que é o poder de sujeitar e o poder de dominar. Ele não deu isso para os animais, só para nós. Por isso que um menino consegue conduzir um elefante enorme. Por isso que um domador consegue controlar um leão muito mais forte do que ele. Por isso que o homem consegue montar em cima de um cavalo que tem muito mais força do que ele. Não é? Porque Deus, Ele deu só 3 bênçãos para os animais, mas para nós Ele deu 5. É por isso que você tem 5 dedos nas suas mãos. Mas quando você pega os 5 dedos das suas mãos e usa essa mão abençoada para pegar o que é exclusivo de Deus, então você está sendo desobediente. E isso se traduz numa infidelidade. E automaticamente você vai perder o paraíso, o seu trabalho vai ser árduo, você vai enfrentar um dia a dia de muita labuta, muito suor e pouquíssimo resultado, a tua família vai sofrer as consequências e você vai ser uma pessoa infeliz, porque você pegou a mão que Ele abençoou e foi desobediente e lançou mão naquilo que é exclusivo de Deus. Quando o ser humano fez isso, ele perdeu tudo. Então Deus resolve, muito tempo depois, recomeçar. E Ele chama um homem chamado Noé e conta um plano: construa uma arca. E você vai entrar nessa arca com a tua família, porque eu vou mandar águas sobre a terra e vou desfazer tudo o que eu fiz.
E este homem obedece e faz como Deus mandou, e o dilúvio acontece, e há provas arqueológicas disso. Hoje a ciência está se rendendo para esse fato, que apesar de estar ali no passado, ainda há provas e evidências. A ciência está se convencendo de que realmente houve um grande dilúvio na terra, uma enchente de proporções nunca vistas antes. Então, esse homem faz, e quando as águas baixam, e ele está com aquela arca que havia fabricado, e ele sai daquela arca e coloca novamente o pé em terra, e ele tem tudo novo pela frente, ele recebeu tudo de Deus, ele é o único dono da terra para recomeçar tudo. Deus vem e o abençoa com essas 5 bênçãos outra vez. Deus insiste em recomeçar. Com Noé, ele diz a mesma coisa. Ele diz exatamente a mesma coisa para Noé, porque ele nunca cancelou a bênção. Não é porque Adão errou que a bênção está cancelada, mas a bênção vai ser dada para quem pratica a primeira obra. Como Noé praticou a primeira obra, que foi obedecer, então agora Deus repete para ele as 5 bênçãos e recomeça tudo. Mas a humanidade, com o passar dos séculos e dos anos e dos milênios, a humanidade vai perdendo novamente essa prática inicial, que é a obediência a Deus, e a humanidade se degenera. Aí Deus tinha feito uma promessa: nunca mais eu vou destruir a humanidade desse jeito. Então Deus, para recomeçar tudo e para dar essas 5 bênçãos, Ele não vai desfazer depois de Noé o que Ele havia refeito. Ele simplesmente começa a procurar pessoas obedientes. E ele encontra um homem chamado Abraão, e Deus dá uma ordem para ele: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. O homem ouve essa ordem e obedece imediatamente. Opa, esse é obediente. Aí Deus vai continuar dando ordens para ele. Algumas ele obedece, outras não. Às vezes ele tropeça, às vezes ele levanta, ele cai, reconhece o erro, ele se arrepende, volta atrás e recomeça. Mas aí Deus vai ensinando este homem a obedecer. E Abraão chega num estágio de obediência em que Deus é tudo para ele. Ele está feliz, ele é um homem, olha só. Antigamente, antes de Deus, ele era estéril, ele não dava fruto, e agora ele frutificou. Ele deu um filho, ele teve um filho. Deus lhe deu um filho, né? Ele que antes não tinha filhos, agora ele frutificou, veio essa bênção aqui. Esse homem tem sido obediente, mas ele ainda não conseguiu multiplicar os filhos, não conseguiu multiplicar a descendência. Ele precisa ter o poder de multiplicar a sua descendência. Esse homem, ele tem que ter a bênção de encher a terra, de transbordar a terra com seus descendentes. Esse homem tem que ter o poder, e a sua descendência, o poder de sujeitar todas as coisas e dominar todas as coisas. É deste homem que vai sair aquele que vai sujeitar debaixo dos seus pés todas as coisas e dominar todas as coisas. É desse homem Abraão. Mas Abraão, ele é um protótipo. Ele é uma escolha que Deus fez para ensinar ao ser humano a obediência. Então ele frutificou e tem um filho, mas ele ainda não multiplicou, porque ele só tem um filho. Aí Deus quer dar para ele essa bênção completa, ó. Então Deus um dia diz assim para ele: Abraão, você hoje é um homem riquíssimo, eu te abençoei. Tudo que eu mandei você fazer, você fez, e você teve sucesso, você prosperou. O filho que eu te prometi, você esperou 25 anos, mas eu te dei. Está aí o seu filho, que é a tua alegria. Olha quantos empregados você tem a teu serviço. Olha a multidão de bois, vacas, ovelhas, camelos, jumentos. Veja quanto ouro e quanta prata você possui, Abraão, porque você foi obedecendo a minha voz.
Você chegou aonde você chegou, mas eu tenho agora com você um único mandamento: a obediência. Amados, tudo se resume nesse único mandamento. Pode falar em 10, pode falar em 100, pode falar em quantos quiserem, mas desde o princípio é um único mandamento, a obediência. Deus diz para Abraão: pega o teu filho único, aquele que tu amas, e vai até o monte que eu te mostrarei, e ali me oferece o teu filho em holocausto. Veja, uma única ordem, um único mandamento para ser obedecido. E esse homem que tem tudo, esse homem que alcançou tudo na vida, mas o que ele mais ama é o seu único filho, o Isaque. Esse homem, ele não titubeia. Ele pega o lenho, coloca nas costas do filho, ele pega o cutelo, ele pega o fogo e ele diz: meu filho, vamos subir essa montanha que eu vou apresentar um holocausto a Deus. E quando eles estão subindo a montanha, o filho olha para o pai e diz assim: pai, se nós estamos indo lá para ofertar a Deus, eu estou aqui carregando o lenho nas costas. O Senhor está levando o cutelo e está levando fogo também, porque depois de fazer o holocausto, se colocava fogo no madeiro para consumação, para consumar o holocausto. O Senhor está levando fogo também, mas cadê o cordeiro? Cadê a vítima do sacrifício? Cadê o cordeiro, meu paizinho? E Abraão responde para o filho: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Deus proverá. E quando eles chegam no alto do Monte Moriá, Abraão faz um altar, prepara um altar. Ele pega o lenho que estava nas costas de Isaque e ele põe em cima no alto daquele monte. E ele vem com cordas até o filho dele. Abraão já estava velho. Abraão deveria ter aproximadamente uns 115, 117 anos de idade. E o filho dele deveria ter entre 15 e 17 anos, era um adolescente. Quando o velho Abraão chega com aquela corda diante do filho, ele não foi imobilizando o garoto, agarrando na marra e amarrando. Quando ele mostrou a corda assim para o filho, o moço entendeu imediatamente que ele era o holocausto. E ele tinha duas opções naquele momento: sair gritando e correndo, meu pai está louco, quer me matar, ou simplesmente se sujeitar ao pai. E o pai teria que dominar o filho naquela hora, não na marra, poder de dominar, hein? Mas com amor. Ele simplesmente colocou a corda diante do filho, o menino refletiu e se sujeitou ao seu pai e permitiu que o seu pai lhe amarrasse as mãos e depois lhe amarrasse as pernas. E docilmente o menino se sujeitou, porque ele estava debaixo do domínio de Abraão, e aqui Abraão está com a bênção do domínio agora. E Abraão o coloca sobre o lenho. E Abraão, então, de joelhos, diante do filho deitado sobre o lenho, ele levanta o cutelo para degolar o menino, porque o holocausto exigia que todo o sangue fosse derramado ali. Ele teria que degolar o próprio filho. Quando ele levanta o cutelo, Deus brada do alto céus. Deus diz: Abraão, Abraão, não faças mal ao menino, porque agora eu sei que temes o meu nome. Você vê? Deus sabia que Abraão seria obediente até o fim? Sabia ou não sabia? Ah, Deus sabia, lógico.
Quem precisava saber se era obediente era o Abraão. Era o Abraão que tinha que saber com ele mesmo se ele era obediente até o fim, obediente até a morte. E ele foi obediente. Então Deus falou: "Opa, você foi obediente. Não faças mal ao teu filho." Aí Abraão olha para trás, na direção da voz que ele está escutando, e ele vê justamente um carneiro com a cabeça presa nos galhos. Você vê? E isso é uma referência de Jesus, o Cordeiro de Deus, que teve a coroa de espinhos na cabeça. E Abraão pega então aquele cordeiro e oferece no lugar do seu filho Isaque. E depois que ele faz aquela oferta, que na verdade não foi Abraão que deu, é o próprio Deus que está dando. Abraão recebeu porque é obediente, e foi obediente até o fim. Depois que Abraão fez essa oferta, que para ele não custou nada, na verdade, ele estava disposto a pagar o mais alto preço da sua vida, mas como ele foi obediente, Deus deu para ele sem que ele precisasse fazer aquele tremendo holocausto, não é? Então ele recebeu algo de Deus que não lhe custou nada, e ele apresenta aquele carneiro no lugar do seu filho Isaque. Aí Deus fala com ele de novo, pela segunda vez, e é aí, amados, que as 5 bênçãos são dadas para a pessoa quando ela tem esse nível de comprometimento com Deus. Vamos acompanhar isso aqui no livro de Gênesis. Eu quero ler com você no capítulo 22, versículo 15. Gênesis 22, versículo 15. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: "Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto o que, igreja? Obedeceste a minha voz." Abraão só tinha um mandamento. Qual é o único mandamento nosso? Amar a Deus acima de todas as coisas. Nós só temos um mandamento: obedecer a Deus. Não temos muitos mandamentos. E nesse mandamento, a obediência reflete em fidelidade, em colocar Deus acima de tudo, até das nossas próprias necessidades. Foi isso que Abraão fez. E Abraão então recebe a bênção aqui, que é o poder de dominar e sujeitar céu, terra e mar. Não foi isso que Deus lá no princípio falou para Adão e Eva? Ó, frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes que estão no mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Veja, mar, céu e terra. E o que Deus está falando aqui para Abraão é a mesma coisa. Olha só, eu multiplicarei. Porque o que faltava para Abraão? O poder de multiplicação. Até então ele só tinha um filho. Agora ele vai ter o poder de multiplicar os seus filhos. A bênção foi dada, ó, grandissimamente te abençoarei e te multiplicarei. Te multiplicarei, olha aqui a multiplicação. E Deus diz para ele, como as estrelas dos céus, olha só, céu, e como a areia que está na praia do mar, mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, quer dizer, vai sujeitar os inimigos.
E em tua semente serão benditas todas as famílias da terra, quer dizer, dominar sobre toda a terra, sobre todas as nações da terra. Em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Quer dizer, a tua semente vai dominar sobre toda a terra, sobre toda a terra. Quem é o único que domina sobre toda a terra? O descendente mais famoso de Abraão, a semente mais famosa de Abraão, que é Jesus Cristo. Então a bênção foi dada aqui. Por qual motivo, igreja, a bênção foi dada? Porquanto obedeceste a minha voz. Por que Adão e Eva tinham tudo? Enquanto estavam obedecendo a voz do Senhor. Deixaram de obedecer, deixaram de ser fiéis, perderam tudo. Como é que Deus então resolveu fazer? Eu não vou exterminar a humanidade. Não vou mandar um outro dilúvio. Eu prometo, eu coloco até o meu arco no céu para prometer que nunca mais eu vou desfazer as coisas como eu desfiz. Mas agora eu vou procurar pessoas que querem se sujeitar a mim e me obedecer. Eu vou procurar pessoas em particular. E é isso que o Senhor Jesus, lá no livro de Apocalipse, ele falou na carta. Olha, você é muito bom, você é muito legal, você leva o meu nome adiante, você não senta na roda dos escarnecedores, você não tolera os homens maus, você é uma pessoa incansável, você é muito bom. Mas veja bem, você se esqueceu de uma coisa. Da prática das primeiras obras. Qual é a prática da primeira obra? A obediência. E quando a pessoa obedece, Deus entrega essas 5 bênçãos que não foram canceladas. Nem a árvore da vida foi cancelada, nem o paraíso foi cancelado. Mas tudo isso é só para quem é o quê? Obediente. Quem está entendendo? Amém? Então, olha aqui, agora vamos concluir. Vamos para o encerramento disso tudo, amados. O Senhor Jesus, quando Ele veio aqui na terra, Ele se despojou de sua glória. Ele, sendo quem Ele é, Ele veio a este mundo, não como o Todo-Poderoso, mas procurou se despojar de tudo, se desfazer de tudo, por causa do seu compromisso com o Pai. Então, ao invés dele nascer na cidade mais rica de Israel, ele nasce na cidade mais pequena de Israel, que é Belém, que era um pequeno vilarejo. Alguns historiadores dizem que na época em que Jesus nasceu em Belém, não tinha 300 habitantes no lugar. Ao invés de nascer numa super metrópole, numa cidade importante de Israel, ou nascer em Roma, que era a principal capital do mundo, ele vai e nasce na minúscula Belém. Nascendo na minúscula Belém, ele, já crescendo, não vai morar no estado mais rico de Israel, que é Judá. Ele vai para uma cidade de nome Nazaré, também um lugarejo muito pequeno e pobre. E ele cresce ali em total anonimato, se despojou de toda a sua glória, abriu mão de tudo. Aos 30 anos de idade, ele vai começar a fazer a obra de Deus, a pregar a palavra. Mas ao invés de ele novamente ir para Jerusalém, começar a obra dele na cidade mais importante de Israel, ele vai para Cafarnaum, na pobríssima Galileia, um lugar onde as pessoas eram semi-analfabetas e a maior parte da população vivia da pesca. Era gente muito pobre. Então ele vai se desfazendo de tudo. E ali ele começa a maior obra de todos os tempos. Ele começa daquilo que é mais insignificante, daquilo que aparentemente ninguém dá valor. Ele escolhe como alunos, não os mais dotados entre os fariseus ou saduceus ou escribas, os mais cultos e inteligentes. Ele pega os mais rudes e ignorantes pescadores do lugar.
Dos 12 discípulos de Jesus, 11 eram galileus. Só Judas Iscariotes era de Judá. A maior parte dos discípulos de Jesus, que ele escolhe para trabalhar, são pessoas extremamente simples e limitadas. Mas o que é que ele vai fazer com essas pessoas? Ele vai ensinar a ter as 5 bênçãos, que é o poder de frutificar, multiplicar, transbordar, sujeitar e dominar. Mas para que eles aprendam a ter tudo isso, eles vão ter que aprender uma única coisa. O quê? Obedecer. Quando Jesus vai para a cruz, o que ele faz? Ele está se sujeitando ao Pai, porque o Pai tem domínio sobre ele. Eu quero que você morra na cruz. E ele vai em obediência ao Pai até a morte. Por isso que tem lá, na carta aos Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5, um dos textos mais sublimes da palavra de Deus, que eu quero que você leia comigo. Eu já estou terminando a mensagem, não se desespera não, tá? Vamos lá, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Chegou? De sorte que haja em vós, e aqui está o segredo, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, porque não foi essa a tentação que a serpente falou para Eva e para o Adão? Deus não quer que vocês comam da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que vocês comerem desse fruto, vocês serão iguais a Deus. Não foi isso que a serpente falou para eles? E eles caíram, porque eles tentaram ser iguais a Deus? Não foi essa a queda? Desobedeceram? Jesus Cristo, sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação querer ser igual a Deus. Está compreendendo isso? Continuando aqui. Mas, versículo 7, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Queridos, um servo, um escravo, ele tem vontade própria? Não. Hoje em dia não existe mais escravidão no nosso país e na maior parte das nações do mundo. Em alguns lugares da África ainda tem escravidão, e algumas escravidões até cruéis. Mas o mundo civilizado não aplica mais nenhum tipo de escravidão. Mas a gente sabe que um servo, a única função dele qual é? Obedecer. E o que o Senhor Jesus está fazendo? Ele está se colocando como servo. Ele não tem vontade própria. Qual é o seu único objetivo aqui na terra? Obedecer. Continuando. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Passa um traço aqui, sendo obediente até a morte. E não uma morte qualquer, viu? Morte de cruz, dolorosa, indescritível, a mais horrenda de todas as mortes. Morreu o Lombardi aí, né? E o Lombardi morreu dormindo. Você ficou sabendo que o Lombardi morreu, né? Aquela voz lá no programa do Silvio Santos. O Lombardi morreu dormindo. Um amigo meu, o Francisco Silva, que é dono da Rádio Melodia do Rio de Janeiro, é a principal rádio do Rio de Janeiro, o Francisco Silva falou assim para mim: Palharim, que felicidade que o Lombardi teve, né? Morreu dormindo. Que morte agradável, é assim que eu quero morrer. Morrer dormindo é bom, né? Se acorda e está morto é bom, né? Você levanta para ir no banheiro, só vai o espírito, o corpo fica lá na cama.
Morrer dormindo é bom, né? Esse meu amigo falou, que felicidade, eu queria morrer assim, morrer dormindo. Essa é a melhor morte possível e imaginável. Mas Jesus Cristo, apontaram para ele a pior morte possível e imaginável, que é a morte de cruz. A mais horrenda de todas as penas de morte, morte de cruz. E com o corpo já arrebentado, esfacelado, retalhado, torturado, sangrando, ardendo, queimando, sedento, com fome, com sede, morte de cruz. Escolheram para ele a pior morte, mas ele foi obediente até a morte. Olha só, obediente, servo obediente. O único objetivo é o quê? Obedecer. O que é que Deus requer de cada um de nós? Obedecer. E Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Mas o texto ali continua dizendo o seguinte: por isso, Deus o Pai o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos dos que estão em cima nos céus e na terra e até debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Um nome que está acima de todo nome, no céu, na terra e no mar. Sujeitou todas as coisas até a morte. Dominou em todo o planeta. E um dia diante dele, todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A bênção completa. É isso que Deus quer fazer com você. E é isso que Jesus veio ensinar para nós com seu exemplo de vida. Obediência incondicional até a morte. E aí Deus exalta a pessoa. Para a gente concluir isto, para concluir a mensagem. Um dia um homem foi arrebatado em espírito e levado até a glória, o mais alto lugar do universo. Viu coisas extraordinárias que nunca ninguém tinha visto. E ele vê uma coisa extraordinária. Ele vê um trono no céu. E ele vê ao redor daquele trono 4 animais, e cada animal tem 6 asas cada um, e olhos na parte da frente e nas costas. E aqueles animais ficam o tempo todo diante do trono dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E ele ficou vendo aquilo, e em redor daquele trono tinha 24 tronos, com 24 anciãos, com roupas brancas e coroas de ouro na cabeça. E ele ficou olhando aquele trono no céu, e tinha o arco de Deus, como se fosse o arco-íris, o arco de Deus em cima do trono, e relâmpagos, e trovões, e vozes. E aí aqueles 24 anciãos, eles se ajoelharam diante daquele que estava no trono, tiraram as coroas da cabeça e colocaram assim aos pés dele, dizendo: estamos sujeitos a ti. E aquele homem que estava tendo a visão, viu na mão direita do que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, e cheio de selos. E aí passa um anjo muito forte, e ele vai clamando para o céu inteiro escutar: quem é digno de pegar o livro que está na destra, isto é, na mão direita do que está sentado sobre o trono, e abrir os seus selos? E o céu fica em silêncio.
E o anjo continua convocando. Quem é digno de pegar o livro que está na mão direita daquele que está sentado sobre o trono e abrir os seus selos? E não aparece um candidato. Os anjos, arcanjos, querubins e serafins baixam suas cabeças, porque eles não são dignos. E começam a procurar no céu. Quem é digno de pegar o livro que está na mão direita daquele que está sentado no trono? E eles procuram no paraíso entre os justos que lá estavam. Nem Noé, nem Davi, nem Samuel, nem Daniel, nem Jeremias, nem Ezequias, nem todos os profetas do passado, todos eles abaixaram a cabeça. Não havia um justo no paraíso, não havia um justo sequer no paraíso. Maria já estava lá, Pedro já estava lá, mas todos baixaram a cabeça. E o anjo continuou bradando com grande voz: quem é digno de pegar o livro que está na mão direita do que está sentado sobre o trono e abrir os seus 7 selos? E procuraram em todo o céu e não havia ninguém. Então mandaram procurar na terra. Procurem na terra se há um morador nesse planeta ou em todo o universo que seja digno de pegar o livro que está na mão direita daquele que está sentado sobre o trono e abrir os seus selos. E em todo o planeta não se achou ninguém. Na terra não havia ninguém, no universo não havia ninguém. Então eles vão procurar até debaixo da terra e dentro dos mares, se tem alguma criatura que pode pegar aquele livro, e eles não acham ninguém. E o universo está em silêncio, o céu está em silêncio. E nos diz a palavra que o homem que tinha esta visão, ele ficou desesperado, porque ele sabia que era importante que aquele livro fosse tomado da mão do que estava sentado sobre o trono, mas ninguém era digno de fazer isso, e ele sabe que aquele livro tinha que ser pego. Então ele chora e chora de soluçar. Mas um dos 24 anciãos, um homem que parecia tão antigo quanto o tempo, ele chega em João que chora feito criança, soluçando, e ele abraça João. E João está com a cabeça aqui no ombro daquele homem que parece tão velho quanto o tempo. E aquele ancião diz para João: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, que venceu e abrirá os selos deste livro. E João então olha para trás pensando ver um leão, e ele não vê um leão, ele vê um cordeiro que está diante do trono, e está tinto de vermelho, banhado de sangue, e parece morto. E João não vê o leão, ele vê um cordeiro que parece morto, mas aí aquele cordeiro que parecia morto se coloca de pé. E aquele cordeiro caminha na direção do que está sentado sobre o trono. E ele vai até o trono e ele pega o livro que está na mão direita de Deus. E quando ele pega aquele livro nas mãos, então todo o céu começa a glorificar e todo o céu começa a cantar, porque só existe um que tem esse poder e que é digno de todas as coisas e que domina no céu, na terra e no mar, e que tem um nome que é sobre todo nome, e o seu nome é Jesus Cristo. E o céu canta um cântico que um dia nós iremos cantar esse cântico. Vamos lá? Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. E cantavam um novo cântico dizendo: digno és, oh glória. Eu preciso saber como que é a música, porque a letra está aqui. Eu só sei a letra, eu não sei a música. A música nós vamos aprender lá no céu. Decora a letra aí, ó. A música a gente aprende lá. Decora a letra por enquanto. Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus
homens de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Você precisa aprender essa música. Você tem que ser obediente um dia para ouvir essa música. A letra está aqui, ó. Aí aquele que estava tendo a visão, ele escreve assim: e olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões. O nosso planeta está caminhando para ter 7 bilhões de habitantes. É gente para dedéu, é gente que não acaba mais, 7 bilhões. Muito breve a humanidade vai atingir essa marca. 7 bilhões de seres humanos, 7 bilhões de almas vivendo neste mundo, 7 bilhões de pessoas que precisam ser ensinadas a obedecer. 7 bilhões. Mas aqui está dizendo assim, ó, as criaturas do céu, milhões de milhões. Quando você multiplica milhões por milhões, dá bilhões. Bilhões. Eu diria para você que hoje há, lá na glória, criaturas celestiais numa quantidade muito superior a toda a população do planeta Terra. Significa que Deus pode colocar muitos anjos ao teu redor. Ele pode dar ordem a seus anjos para que se acampem ao teu redor. Milhões de milhões. E eles se prostraram, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. Agora eu quero fazer aqui uma observação. Ele é digno de receber tudo isso, não simplesmente porque ele foi morto, porque quanta gente é morta? Nesse exato momento tem gente sendo assassinada. Ele tem o direito de receber tudo isso, não simplesmente porque foi morto, mas porque ele foi o quê? Obediente até a morte, e morte de cruz. Então, ele é digno de receber tudo isso. Toda pessoa que se torna obediente dessa maneira, se torna digna de receber todas essas coisas. Então a pessoa muitas vezes quer ter êxito, quer ter uma vida completamente abençoada, sem que falte nada, mas a pessoa não é obediente, mas ela quer receber as bênçãos. A razão pela qual alguém recebe tudo isso de Deus é porque é obediente até o fim. Adão e Eva teriam recebido tudo se permanecessem obedientes, mas desobedeceram, então perderam tudo. Não é difícil de entender? É difícil de entender isso? Super simples. É tão simples, amados. Até uma criança consegue entender essa mensagem. E aqui está a prova. Jesus recebe tudo isso. Versículo 13. E ouvi a toda criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar. Atenção. Quando Deus abençoou Adão e Eva, quando Deus nos abençoou lá no princípio e abençoou o ser humano, frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a e dominai-a sobre os peixes que estão no mar, sobre as aves que estão nos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. O que é que Jesus está recebendo aqui, ó? Poder de sujeitar e dominar tudo que está no céu, na terra, debaixo da terra e que está no mar. E a todas as coisas que neles há dizer, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: amém. Ora, mas esses 4 animais, eles ficavam de dia e de noite dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Não é isso que eles falavam? Santo, santo, santo é o Senhor. Mas agora aqui, ó, eles mudaram o louvor. Eles estão louvando o Senhor Jesus.
Até eles estão sujeitos e dominados pelo Senhor Jesus. E eles dizem amém nesse louvor. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Quero frisar aqui, ó. Esses 24 anciãos, um dia você vai conhecê-los. São pessoas da maior envergadura espiritual. São pessoas de grande privilégio. Um dia você vai conhecê-los. Mas esses 24 de elevada estatura, podemos dizer, o mais alto grau de uma criatura, esses 24, eles se prostraram. O que é se prostrar? Se ajoelharam diante daquele que está sentado no trono, o Senhor e ao Cordeiro. E adoraram ao que vive para todo sempre. Quem é que venceu a morte e vive para todo sempre? Até a morte ele sujeitou? Jesus. Se esses 24 anciãos, que são as criaturas mais poderosas, abaixo lá apenas dos 4 serafins, esses 24 anciãos que desfrutam de um status elevadíssimo, se eles dobraram os joelhos e adoraram ao Cordeiro, que é o Senhor Jesus, então não há pessoa na face da terra, por maior que seja a sua posição social, que não deva dobrar os joelhos para receber o Senhor Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Então toda a igreja se coloque de pé agora. É muito simples o que Deus está mostrando para você. Receber o plano original que Ele tem para a sua vida não depende dele, porque Deus não cancelou aquele projeto. Aliás, Ele está mostrando que tudo isso pode ser dado para você, a bênção completa, a bênção original, para encher a tua mão. Tudo isso pode ser dado desde que a partir de hoje você cumpra um único mandamento, que é a obediência incondicional a Deus e obediência até a morte. Fidelidade até o fim. Então, você não viu lá na glória qualquer outra pessoa sendo digna de pegar o livro que estava na mão direita do Todo-Poderoso. Nem no céu, nem na terra, nem nas águas debaixo da terra, nem em lugar nenhum. Ninguém foi achado digno. Isso significa que você só tem um mandamento e um único Salvador. Você só tem um único Senhor. Você só tem um único Redentor. E o que você tem que fazer é adorar este único, que é o único também que vive para sempre. Por isso que aqueles 24 anciãos dobraram seus joelhos e adoraram ao que vive para sempre, se sujeitaram a Ele, porque não tem outra pessoa a quem você deva servir. Podem te apresentar outras alternativas, mas todas elas são ridículas. Nenhuma delas está aqui no livro de Apocalipse. Podem te apresentar outras criaturas do passado, por mais virtuosas que tenham sido, nenhuma delas foi digna de pegar o livro que está na mão direita de Deus. Só tem uma pessoa que você deve adorar, e só tem uma pessoa para quem você deve obediência. Só tem uma pessoa a quem você deve servir. Só existe uma pessoa para quem você deve entregar a sua vida. E o seu nome é Jesus Cristo. Ele tem o direito, conquistado na cruz, de receber você
como pecador arrependido, porque Ele diz: se você não se arrepender, eu vou tirar a tua parte como igreja. O que Ele quer que você faça agora? Que você venha a Ele com arrependimento. Então, muitos aqui precisam entregar a vida exclusivamente para Jesus. Deixar de lado todos os teus padroeiros, padroeiras, santinhos, santinhas, entidades, espíritos, ou seja lá quem for, Buda, Maomé, deixar totalmente de lado. Você tem que obedecer a um só, entregar tua vida a um só e servir a um só com exclusividade. E Ele não abre mão disso. E Ele tem o direito de receber a honra e toda a glória que você deve para Ele. Porque Ele é o único que pode garantir a você a vida eterna. Então, muitas pessoas aqui precisam hoje fazer isso. Entregar a sua vida para Jesus com total exclusividade. Outras pessoas aqui, que estão afastadas, que estão sem igreja, têm que entregar a vida, voltar para Jesus, voltar para o caminho, se reconciliar com Deus. Pessoas que estão afastadas, inclusive. Pessoas que já conhecem a palavra, muitos que até se batizaram, precisam voltar para Jesus, porque não estão servindo ao Senhor. E hoje Ele falou para você: lembra-te de onde caíste e arrepende-te. E há pessoas aqui que também precisam se consertar com o Senhor, porque não estão sendo obedientes, não estão sendo fiéis. Pessoas que não estão dando para Deus aquilo que é de Deus. Estão pegando a mão que deveria ser abençoada e pegando aquilo que é de Deus. Lembra-te de onde caíste e volta à prática das primeiras obras. Então eu vou fazer um convite aqui primeiro. Quantas pessoas que ouviram esta palavra, seja para você entregar a vida para Jesus, seja para você voltar para Jesus, seja para você se consertar com o Senhor. Quantas pessoas aqui hoje querem prostrar os seus joelhos diante daquele que vive para sempre? Quem quer, erga sua mão direita assim bem alto. Todos que querem. Então todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente comigo, e eu mesmo vou estar de joelhos te esperando, porque eu também estou sujeito àquele que é o meu grande dominador. Isso, vem para frente agora. Seja para entregar a vida para Jesus, seja para voltar para Jesus, seja para pedir perdão para Jesus, seja para se consertar com o Senhor, saia do teu lugar e venha aqui para frente e vamos aplaudir mais ao nome do Senhor Jesus, por cada vida que está voltando, por cada vida que está se entregando, por cada pessoa que está chegando. E enquanto você está vindo, eu quero falar com você que está assistindo na TV ou num aparelho de DVD. Quero falar com você que está ouvindo pela rádio, ou você que está acompanhando pela internet. Você ouviu bem a palavra. Muito breve Ele virá a ti. E se você não se arrepender, você perderá o teu lugar. Você que está me ouvindo à distância, quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus, ou quer se consertar com o Senhor Jesus, quer ser fiel a partir de hoje, então dobre o seu joelho, aí ao lado do rádio, ao lado do seu computador, ao lado do seu televisor, porque nós vamos orar. Você que está dirigindo, quer entregar a vida para Jesus ou voltar para o Senhor, quer se consertar com Ele, não precisa parar o teu veículo, diminua a velocidade e coloque a mão direita sobre o teu coração. Eu quero chamar aqui na frente você, que não estava conseguindo dar o santo dízimo, atenção, vem aqui para frente também e dobra o seu joelho, não fique no seu lugar. Se você está falhando nessa questão, vem aqui para frente também, dobra o seu joelho, porque a partir de hoje você vai ser fiel ao Senhor, e não tenha vergonha não. Não tenha vergonha. Se você está em falta com isso, o Senhor diz: volta à prática das primeiras obras, arrepende-te e vem aqui para frente. Nós vamos fazer uma oração agora.
Coloque a mão direita sobre o teu coração. Você que está à distância, coloque a mão direita sobre o teu coração também. E agora, com bastante fé, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai. Que coisa linda. Deus está ouvindo a tua voz agora, sabia disso? Deus está ouvindo você falar agora. Ore mesmo, fale com teu Pai: meu Deus e meu Pai. Eu creio, eu tenho a certeza que o Senhor me ouve. E veja agora o meu coração, o meu arrependimento. E eu estou pedindo perdão. Apaga, Senhor, as minhas transgressões. Me purifica agora de toda iniquidade. Apaga, Senhor, a minha maldade. Me limpa dos meus erros e do meu passado. E confirma o meu nome no teu santo livro. Porque eu declaro que para todo sempre eu vou adorar e servir a Jesus Cristo como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todo sempre. Amém.